Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Vou esperar mais um minutinho ou outro, ver se vai chegar alguém aí. Amém. Danilo está conosco aí. Um abraço aí para a família, irmão. Deus abençoe, amém. Domingo nós temos nossa ceia, em nome de Jesus. Com certeza vai ser um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de fortalecimento. Amém. Domingo às 17 horas, às 19 horas, 7 horas da noite, 19. Nós temos a ceia. Amém. É isso aí. Ó, tem o pessoal aparecendo aí, ó. Tá chegando a Rose. Rose, abraço para vocês. Um abraço pro esposo, pra família. Rose Bosa, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. O Éder Séries está junto conosco, em nome de Jesus, participando. Eu estou dando só uns minutinhos aí para a gente poder ver se vai chegar alguém. Nós vamos meditar numa palavra brevemente para fortalecer a nossa fé. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem aí? Tá tudo ok? O volume? Dá para ouvir bem? Tudo ok? Alguém acena para mim e dá um oi. Bota um joinha aí. Dá para ouvir, pastor? Tudo ok? Para a gente poder começar. Dá para ouvir, irmão? Fala comigo, irmão. Dá para ouvir? Tá tranquilo? Tá bom o áudio? Você tá ouvindo bem? Só acena aí, me diz um oi. Dá para ouvir, pastor?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Irmãos, vamos meditar numa palavra. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Lavínia Lima, Noemi Santos, Deus abençoe vocês. Estamos começando agora. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Boa noite, Alice. Deus abençoe. Abraço para a família, um abraço para o esposo, em nome de Jesus. Saudade de vocês. Saudade. Irmãos, 1 Samuel capítulo 17. Vamos lá? Então a ideia é a gente poder meditar numa palavra e para fortalecer a nossa fé. Amém? E o Senhor possa ministrar no nosso coração a sua bondade, revelar toda a sua verdade e que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17. Você abriu aí, pegou a tua Bíblia? Vamos ler então. Presta atenção. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Oi, Raquel, estamos em 1 Samuel capítulo 17. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. 1 Samuel capítulo 17. Vão chegando, pessoal. Vini e Pati, Deus abençoe. Vão chegar. Os irmãos lá de Florianópolis. Versículo 8 diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís
formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Dá um pulinho lá mais para baixo, gente. Verso 16. Verso 16. Diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, durante 40 dias, essa situação aqui, Israel teve que lidar com uma afronta, com a intimidação, teve que lidar com aquilo que eles estavam vendo, que estava acontecendo, e tiveram que lidar com aquilo que eles estavam sentindo que estava acontecendo. Esse tempo, apesar de ser um contexto muito literal, sim, é fato, é muito parecido com o momento que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós temos que lidar com dois aspectos. E é muito difícil isso. É muito difícil ter que tomar algumas posições, até mesmo algumas decisões diante do que nós estamos, diante de tudo que está à nossa volta. Então, por que esse momento se dá, ele se assimila muito com esse momento de Israel com o nosso tempo hoje? Olha só, milhões de anos, né, depois, nós estamos vivendo um tempo muito parecido. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em um tempo que nós temos que lidar com aquilo que nós ouvimos e que nós vemos. Ok? E ao mesmo tempo nós temos que administrar essa informação que acaba entrando e ela chega ao nosso coração. A informação, ela chega ao nosso coração. De uma afronta, de um gigante, que aos nossos olhos é algo que é difícil de ser batido. Eu estou do lado de cá, eu faço parte de um grupo específico e eu olho para o lado que eu estou e eu olho para aquilo que está se dando, eu olho para a adversidade que está se dando nesse momento contra a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha nação, a minha cidade. E eu vejo que é difícil. Irmãos, o problema não é só a gente visualizar o nosso inimigo. O problema, ele se dá quando tu visualiza o tipo de inimigo e diante daquilo que você vê, você automaticamente
Você busca dentro de você quais são as suas possibilidades e quais são as formas, as maneiras qual é a probabilidade, qual é a chance que eu tenho de vitória, de vencer, ou de pelo menos entrar nessa guerra e sair vivo. Irmãos, ter que lidar, ter que administrar todo esse sentimento, toda essa carga que vem sobre a mente e vem sobre o nosso coração, isso são questões que ela acaba, de alguma maneira, conforme o nível de vazão que nós dermos, ou conforme a proporção que ela alcança dentro do nosso coração, isso é avassalador. Ela gera um desequilíbrio emocional na nossa vida. Aquilo que nós temos visto por meios de comunicação, aquilo que nós temos ouvido, né, pelos meios de comunicação, por pessoas, por conhecidos, etc, etc. Tudo isso, essa informação, ela vem para a nossa base de informações. E cada um tem uma forma de processar isso. E conforme a maturidade, conforme a maneira de receber a informação, conforme até o momento que nós estamos vivendo, o que estamos passando, como nós estamos, essa informação ela vem e toma conta de nós. E isso pode ser o início de um processo de destruição. Uma das piores coisas que tem é a gente ter que lidar com um inimigo que é maior do que nós, aparentemente falando. As chances são mínimas. Algumas coisas, alguns pontos, eles começam a se agravar quando a gente começa a pontuar. A gente começa a ler aqui em 1 Samuel 17, e a Bíblia é interessante que ela começa a descrever alguns pontos do Golias, do inimigo de Israel. Ela começa a falar assim, ele tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Esse cara era gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo entre os seus ombros. A haste da lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta era o equivalente a 600 ciclos de ferro, o peso dessa. E ainda tinha um escudeiro na frente. Irmãos, esses detalhes, essa descrição de detalhes, elas vão impressionando. Agora traz para nós aqui. Vamos nós analisar o nosso inimigo. Primeiro, é invisível. Você vê? Não, você não vê. Você não vê. Ele é invisível, primeira coisa. Segunda coisa, ele tem uma capacidade de sobrevivência maior do que alguns inimigos que nós já enfrentamos no passado. Ele tem uma capacidade de sobreviver a ambientes, a superfícies, ele é mais resistente. É a descrição do nosso inimigo. Ele tem um poder de atuação, ele tem um poder de destruição sobre algumas pessoas que carregam consigo, que têm algum tipo de alguma situação, algum contexto patológico, algum contexto que
ela até possa ser dependente de um remédio contínuo, alguma situação desse tipo. Ele tem um poder de destruição sobre algumas pessoas que fazem parte de um grupo específico. Ele tem um poder de corrosão, tem um poder de afetar o nosso sistema imunológico. Algumas pessoas, elas não fazem parte do chamado grupo de risco. Alguma pessoa que tenha diabetes, ou ela tem uma baixa imunidade, ou isso. Não, algumas pessoas, elas foram afetadas pelo vírus, pessoas que aparentemente era para ter um outro tipo de reação, e o sistema imunológico dessa pessoa, ele não reagiu, ou não respondeu, não deu uma resposta. Ou seja, o vírus ele foi, aparentemente falando, mais forte, a ponto de levar essa pessoa a afetar o sistema como um todo, e levar essa pessoa a viver uma situação difícil, ou até levar à morte, como em algum caso ou outro que a gente já ouviu falar. Então, o nosso inimigo, ele se dá dessa maneira. Tem vários aspectos, ele tem várias características que ele carrega consigo. E ele, por si só, ele é um inimigo invisível. Às vezes eu fico pensando que nós temos uma facilidade de acreditar naquilo que não se vê. O que me chama mais atenção é que naquilo que diz respeito àquilo que eu não vejo, no que diz respeito ao invisível, o homem como um todo, o ser humano, ele tem uma capacidade de ter uma perspectiva e ter uma fé negativa, e ele não consegue desenvolver a sua fé, não digo de uma forma positiva, mas as pessoas têm uma capacidade de acreditar e acabam liberando a sua fé muito mais em cima de um vírus do que no próprio Deus. Esse é um tempo que nós vamos precisar, e nós precisamos fazer uma reorganização dos nossos conceitos e valores. Nós precisamos nos reorganizar a partir da nossa mente, da nossa base de dados, da nossa base de informações. Porque é isso que vai nos ajudar a constituir, a estabelecer uma fé inabalável. Neste momento, nós vamos precisar buscar na nossa base de dados, porque vai contribuir. Se nós buscarmos a base de informações históricos da nossa vida, nós vamos conseguir encontrar, nós vamos conseguir ver a mão do Senhor operando em nós, ora protetivamente, ora preventivamente, ora nos sustentando, ora nos abençoando, ora nos possibilitando viver o que nós no normal nós não poderíamos viver, ora nos oportunizando desfrutar o que talvez na nossa condição, na nossa situação não poderíamos desfrutar. Ou seja, esse é um momento que nós vamos precisar buscar Deus, o Deus que operou e opera na nossa vida, só que talvez na vida de algumas pessoas ele está no histórico e ele não está dentro daquela pessoa. Ele está no histórico, ele está na história. É um Deus que operou, mas ele não convive com a pessoa.
A pessoa, ela acredita naquilo que ela está ouvindo, naquilo que ela está vendo, e ela está sendo... Qual é o problema disso? O problema é que aquilo que você der vazão, naquilo que você acreditar, isso é o que vai te governar. Então a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que buscar no histórico esses momentos, essas experiências, para entender que estamos aqui hoje por causa da misericórdia e por causa do amor do Senhor. E ponto. Então, quem nos sustentou e quem nos trouxe até aqui é o Senhor. Irmãos, esse é um tempo que esse exercício vai ser necessário para que a gente possa, de alguma forma, a gente vai ter que se situar. De um lado estava o povo filisteu, do outro lado estava o exército de Saul. Amém? Irmãos, a gente vai ter que se situar aqui, porque nós não estamos em nenhum dos dois lados. Amém? Irmão, pega isso no teu espírito. Por favor, tenha essa compreensão. Em nome de Jesus. Nós não... Aqui, a Bíblia diz que no meio deles havia um abismo, um vale. De um lado estavam os filisteus, do outro lado estava o exército de Israel. Num primeiro momento, quando a gente lê, é claro que a gente vai se remeter ao exército de Israel. Mas, irmãos, nessa ótica, amém, mas nós não estamos aqui. Nenhum dos dois lados. Porque a Bíblia diz, ora ela fala exército de Israel, mas ela fala também o exército de Saul. Nós não somos do exército de Golias, claro que não. E nós não somos do exército de Saul. Nós somos a terceira pessoa que vai ser inserida nesse campo de batalha. Nós somos a terceira pessoa que se apresenta neste momento. Nós somos aquele que está por vir. Nós somos aquele que está guardado para um tempo. Irmãos, é isso que eu quero falar ao teu coração hoje. É isso que eu quero situar o teu coração hoje. Amém? Nós não somos do exército de Saul. Amém? Hoje nós temos de um lado um vírus invisível, do outro lado nós temos a humanidade, a sociedade, as pessoas, a população. Claro que nós fizemos parte da nação, da população, nós somos os cidadãos, ok, mas pega no teu espírito, nós não estamos em nenhum dos dois grupos. Nós somos o terceiro grupo, o grupo que vai se apresentar. Nós somos parte daquele grupo que vem na pessoa de Davi. Se apresenta como a igreja. Ou seja, nós temos Satanás que vem se apresentando durante um bom tempo, apresentando as suas armas, matando pessoas, tocando, ferindo, devastando, dizimando. Nós temos do outro lado a sociedade, as pessoas com medo, as pessoas não sabem para onde correr, as pessoas não sabem o que fazer. Elas estão sendo governadas e dirigidas pelo medo. Então, de um lado está Golias. O Golias espiritual aqui é o coronavírus. Aqui a sociedade é a criatura de Deus. Mas nós nos apresentamos como aquele que estava guardado para um tempo e que nesse momento nós temos que nos fazer presente. Nós temos que se fazer presente. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Romanos, que há uma ardente expectativa da criação. A criação, ela aguarda com uma expectativa ardente no seu coração. Qual é essa expectativa? Ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Essa pessoa se apresenta, essa manifestação, ela vem na pessoa desse texto, se apresenta na pessoa de Davi, a igreja. Porque a igreja, ela tem autoridade para estabelecer ordem, autoridade para vencer toda potestade, todo principado. Ela tem ordem
para estabelecer, para reorganizar a sociedade, colocar as coisas em ordem. Ela tem autoridade para enfrentar o espírito que opera por meio do medo. O espírito de medo que opera no coração das pessoas. A igreja, ela tem autoridade. Esse papel é dela, de enfrentar esse espírito que opera por meio da intimidação e do medo, e manipula, e governa, e aprisiona. A igreja que se apresenta na pessoa de Davi, ela chega nesse ambiente de guerra, de batalha, de conflito, de medo, de anseio. Davi se apresenta e a postura dele é diferente. A postura de Davi, um homem, é diferente da posição de um exército inteiro. Por quê? Um homem se posiciona diferente de um exército. Um homem se posiciona diferente de uma tropa. Por quê? Porque não diz respeito à quantidade de pessoas, mas diz respeito à mentalidade, à mente. Diz respeito a entendimento, à mentalidade. A mentalidade. Nós temos que entender que esse tempo que nós vivemos, a guerra, ela é aqui. Ela é aqui. Ela é na nossa mente, essa batalha. Porque é um inimigo invisível. E ele é real, ele é invisível, mas ele é real. Ok? A gente está vendo isso, está matando, está acontecendo as coisas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser impactados por Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a igreja ela opera, ela intervém num processo, no ciclo, na movimentação, ela intervém com uma atitude, uma postura diferente. E essa atitude, essa movimentação, esse posicionamento, esse estilo de vida se dá por um impacto causado. É um impacto, é uma influência, é uma inspiração. É motivado a fazer algo, é inspirado a viver algo, é influenciado, é impactado. É algo que vem do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então ela faz diferença nesse campo, nessa esfera natural, influenciada por uma mentalidade diferente. E essa mentalidade, ela nasce, ela se renova, ela se faz a partir da palavra de Deus. É o impacto que nós sofremos da palavra. E ela opera em nós. E nós operamos na sociedade e no meio que nós vivemos. E o medo não nos governa mais. Irmãos, isso é importante. Nós não podemos nos deixar ser guiados pelo medo. Nós não fomos chamados para ser governados e nem movidos pelo medo. Por isso, muito do que eu estou falando, o que vai determinar é quem você está ouvindo. Se o que você está ouvindo é os meios de comunicação, talvez vai chegar uma hora que isso vai tomar uma proporção no teu coração que você vai enlouquecer. Você não vai saber o que fazer. Mesmo tendo tomado todas as ações
preventivas que você poderia tomar, nunca vai ser o suficiente, porque é algo que está na tua mente, no teu coração. Agora, se você for governado pelo reino, se você for governado, influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, isso não significa que você possa baixar a sua guarda, viver de qualquer jeito, muito pelo contrário, né? O Senhor não nos chamou para nós e nem nos dá essa condição de ter uma vida irresponsável. Muito pelo contrário. Significa que nós tomamos todas as precauções que estão ao nosso alcance, todos os cuidados que competem a nós, tudo aquilo que a gente tem que fazer, nós devemos fazer. Mas a paz está dentro de nós e a nossa vida ela não vai parar por causa daquilo que está fora. Porque eu preciso continuar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E eu preciso dar continuidade porque eu sou movido e governado por aquilo que está dentro. E talvez nesse tempo, talvez não, mas nesse tempo, apesar de tudo que está acontecendo, Deus continua sendo Deus, igreja continua sendo igreja, o ID continua sendo ID, ou seja, Deus nunca se movimentou por aquilo que está acontecendo na terra. Deus sempre se movimentou por quem Ele é. Então, a igreja, que ela não deixou de ser igreja, ela continua praticando o ID. E esse é um momento, talvez, que muitas pessoas vão poder conhecer Jesus, porque elas estão aprisionadas. E a igreja, ela é o agente de Deus na terra para operar em favor do homem, em favor da humanidade. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para... E quem sabe esse é o nosso tempo. Irmãos, Davi estava guardado para um tempo. Ele estava sendo aperfeiçoado, estava sendo moldado, estava sendo trabalhado. Davi estava sendo preparado. Qual é o tempo que Deus traz Davi para um cenário? Qual é o cenário que Deus lança Davi? O cenário é um ambiente de conflito. É um ambiente de disputa para ver quem domina quem. É um ambiente de medo. É um ambiente de guerra. É um ambiente tenso. É um ambiente de tensão. É um ambiente onde a liberdade comum, a vida social na sua rotina comum, ela não é isso que eles estão vivendo. É um ambiente de guerra, um ambiente de pressão, de luta, de medo, medo da morte, medo da escravidão, medo de perda, medo do dano, medo da lesão, medo do furto, do roubo. É muitos medos. Esse é o ambiente. Deus traz Davi para esse ambiente. Então Davi, nesse contexto, representando a igreja, ele entende a sua posição, ele entende quem ele é, ele entende a sua identidade, ele entende o que ele passou lá naquele lugar onde ele estava, e ele entende até que ele veio para esse tempo. Então Davi consegue se situar nesse tempo. Davi, ele não se insere no exército de Saul. Davi, ele toma uma posição específica e objetiva. Davi não foi se alistar no exército. Davi, ele tem uma posição muito específica. Ele conseguiu se situar naquele momento
Ele conseguiu saber qual era a responsabilidade, qual era o papel dele ali, por que ele foi cair ali, não caiu de paraquedas, o que ele está fazendo ali. Ele conseguiu fazer uma leitura do cenário e conseguiu se estabelecer uma posição e a partir dali dar um start num propósito, debaixo de um propósito. Irmãos, esse é o papel da igreja. Hoje esse é o nosso papel. É entender o cenário, se posicionar e avançar. E avançar. O que Davi fez foi em favor do povo de Israel. Em favor do povo de Israel. Ele foi em nome dos exércitos do Deus vivo. Gerou benefício em favor de Israel. Mas a posição dele não tinha a ver nem com o filisteu e nem com o povo de Israel. Era algo específico. É um personagem que entra na história e ele não se mistura, ele não se envolve, ele não estabelece alianças. Se você pegar e vai ler o contexto de toda a história, Saul ainda tenta pegar e colocar sua armadura em Davi. Tá, vai lá então, Davi. Primeiro ele não acredita, porque Davi é jovem, aquela coisa toda. Daí Davi falou, não, mas eu tive experiências com Deus, eu tenho experiência, eu consigo vencer. Daí Saul pega e diz assim, ó, não, tá, então vai, mas usa isso, usa aquilo, ou seja, usa as táticas do mundo. Irmãos, nós não vamos vencer esse inimigo com as armas da sociedade. É por isso que nós temos que ter uma percepção, discernimento do cenário, do ambiente, do que está acontecendo. Você está entendendo? Você não vence o coronavírus com álcool e gel. Eu não estou falando que não é para deixar de usar, né? Pelo amor de Deus. Dá mais uma live ao vivo, né? Por favor, use máscara e use álcool gel, não deixe de usar. Eu estou falando que você vence esse espírito com armas espirituais. As nossas armas são outra. Saul, no discernimento que ele conseguiu ter daquele ambiente, ele está correto. Ele viu um gigante, ele viu um Golias, ele viu todas as características, todas as armas, tudo aquilo que trazia consigo. O que ele fez? Ele pegou Davi e muniu Davi com todas as armas e recursos que ele tinha e mandou Davi guerrear. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, Davi não conseguiu nem se movimentar, porque a igreja ela já tem as suas próprias armas. É isso que eu estou falando. Você me entende? Você que está me ouvindo aí. A igreja ela tem as suas próprias armas. Irmãos, na esfera natural, a sociedade, as pessoas, elas estão tomando todas as ações preventivas possíveis, cabíveis, e ela espera que o tempo é quem vai vencer isso. É por isso que se dá um prognóstico que é daqui a 2, 3 meses, que é a fase mais crítica, né? Tem a ver com a questão climática, né? Ou seja, nós estamos no inverno, o inverno ele proporciona, ele coopera para a ação do vírus. Ele coopera no aspecto até de resistência, de duração, de proliferação. Ele coopera em vários aspectos. A questão climática que nós estamos vivendo. Então, numa esfera natural, a gente tem que ver o que? A gente está esperando a mudança de estação, porque a mudança de estação, ela interfere, ela traz ela coopera para nós, a mudança climática. Ela coopera para nós, claro que sim. Então, na esfera natural, Saul pegou, ele contabilizou tudo que ele que ele tinha de arma e colocou em Davi. Na questão natural, setembro, outubro é quando vai passar tudo isso. Na questão natural. E talvez agora eu vou ficar tomando porrada me defendendo.
Mas na esfera espiritual, nós lutamos contra as potestades e os principados que operam por meio desse vírus. E nós podemos derrubar, porque nós temos autoridade vinda do Senhor para enfrentar, para confrontar, para afrontar o espírito que age por trás disso. Eu estou falando com certeza de um contexto espiritual, né? Nós estamos numa live, eu não sei quem é que está ainda aí, quem é que não está, e eu não tenho como saber que todos que estão me ouvindo têm uma compreensão daquilo que está me falando, mas eu estou falando de questões espirituais, ok? Poder explicar um pouquinho, sabendo que o quê? Irmãos, existe o contexto espiritual e existe o contexto físico, natural, assim como tem um contexto emocional. Os três existem, ok? Nem tudo é natural. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é emocional. Tem gripe que você pega porque você se expôs ao vento, sem camisa, ao frio. Uma questão natural te fez contrair uma gripe. Questão natural. Você pode adquirir uma gripe por uma questão. Você pode ter sintoma e desenvolver uma patologia, alguma situação, por questões psicológicas, emocionais. A ciência fala sobre isso. Tanto que às vezes tem pessoas que têm doença e não se acha nada e se entende que é fruto de um trauma, de uma situação psíquica. Olha só. Mas a evidência é como se fosse de algo natural. Não, mas ela vem da mente, a própria mente produziu. Ela produz e o corpo manifesta. Então, nem tudo é emocional, nem tudo é físico e nem tudo é espiritual, mas todas as coisas têm um fundo espiritual. Isso sim. Nem tudo é espiritual, mas tudo tem um fundo de espiritualidade. Então, nesse momento que nós estamos lidando e enfrentando o que estamos enfrentando, é nesse aspecto que eu estou falando. Nós vamos vencer o que nós estamos enfrentando derrubando, lutando, perseverando, avançando, enfrentando as hostes, as potestades do maligno. É desse jeito que nós vamos vencer. Não é esperando 3 meses. Talvez, como igreja, na autoridade que foi nos dada, nós podemos decretar. E quem sabe, em nome de Jesus, daqui a 1 mês, o vírus caia por terra. Porque o poder do nome de Jesus, a glória que está no nome de Jesus, a autoridade que foi nos dada por meio desse nome, gera em nós a condição, por meio do nome, de derrubar o principado que opera por meio desse vírus. Isso sim. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender, para que nós não venhamos a retroceder, para que nós não venhamos a nos afugentar, para que nós não venhamos a nos esquivar, nos esconder e deixar ser aprisionado e governado pelo medo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos permitir isso. Se você ficar uma pessoa que fica o dia todo ouvindo
a mídia, jornal, meios de comunicação, as plataformas de mídia, de relacionamento. Irmãos, não se fala em outra coisa. Claro que tem que ser dado uma atenção, tem que ter um cuidado. Mas se você fica o dia todo dando vazão àquilo, no final do dia, se você tiver uma dor no peito, ou até por um descuido de respiração, sentir uma falta de ar, você vai achar que você está com o negócio. E se você colocar na sua cabeça que você está, você provavelmente vai adquirir, porque espiritualmente falando, Satanás, o que ele precisa é que você dê uma brecha para que ele possa entrar por uma porta espiritual e gerar uma evidência natural no teu corpo. Mas a brecha, ela foi espiritual. Talvez você possa, uma pessoa ela pode ter contraído e agora está evidenciando na sua vida todos os sintomas, mas ela adquiriu não por forma de contágio, contato, mas o medo é tão grande, aquilo lá tomou conta dela de tal maneira que uma tosse, agora ela acredita que ela está. E aí ela está. E ninguém tira da cabeça e ela acredita naquilo. E agora ela está. Irmãos, isso é um fato. Isso é um fato. Porque isso é a fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. No que não se pode tocar. No que não se tem nas mãos. Mas você começa a botar fé naquilo e começa a colocar fé naquilo, e aquilo que era abstrato, invisível, vai se fazer presente, vai se fazer tocável, palpável, vai ser evidenciado por meio da tua fé. Isso é fé, irmãos. É disso que eu estou falando. Então, nesse tempo, ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou nós acreditamos no que nós estamos vendo e ouvindo. O fato de acreditarmos e dar crédito à palavra de Deus não significa que a gente tem que andar como aquele que anda irresponsavelmente. Claro que não, já falei sobre isso. Claro que não. Todos os cuidados eles são necessários. Não é uma questão de ser bem-vindo, é preciso. Não, é necessário todos os cuidados. Sim, mas o que governa a minha vida é a palavra. Ok? E a palavra diz, a palavra de Deus diz, que pelas suas pisaduras nós somos curados. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Irmãos, olha só. Se Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, a enfermidade que se apresenta diante de mim, no aspecto de um vírus, tentando se alocar no meu corpo, tentando encontrar um lugar em mim, eu rejeito, porque essa enfermidade, aquilo que o vírus pode desenvolver como enfermidade no corpo de uma pessoa, Cristo já levou sobre si. Você entende isso que eu estou falando? Eu gostaria que você entendesse. Porque isso é cura para o nosso espírito, para a nossa alma, para as nossas emoções e para o nosso corpo, para os nossos ossos. Cristo já levou sobre si. Eu estou livre do pecado, a morte já foi vencida, as minhas enfermidades Ele levou sobre si. Ah, meu irmão, se você entender isso que eu estou falando, isso é redentor.
Isso é libertador. Se você entender e se você acreditar no que eu estou falando, isso pode curar o nosso coração. Isso pode curar as nossas emoções. Isso pode curar nossa mente numa proporção. Isso pode causar um efeito, um impacto na nossa vida que diz muito mais do que esse tempo específico que nós estamos vivendo de pandemia. Diz respeito a áreas da nossa vida, áreas relacionais, áreas que nós estamos enfermos relacionalmente, áreas que nós estamos vivendo uma enfermidade por causa que nós estamos ferindo, andando contrário ao princípio naquela área. Quem sabe com um filho, no trato, no casamento, na vida financeira, existe uma enfermidade. Irmãos, isso que eu estou falando para você não diz respeito só a este momento. Diz respeito a um todo, diz respeito ao nosso ser, diz respeito à nossa vida. Se nós conseguirmos, se você conseguir acreditar, dar crédito, dar credibilidade, até parece que Deus precisa disso, né? Mas dar crédito àquilo que o Senhor falou. Olha só, eu quero terminar aqui. O que nós ouvimos nos servem. O que nós ouvimos pelos veículos de comunicação nos servem como orientação e também nos servem para a gente ter uma compreensão do momento que nós estamos vivendo. A gente não pode ser um ET no meio, nesse momento, né? Não sabe o que está acontecendo. Não, a gente tem que estar sóbrio, estar ciente, estar a par. Acho que essas medidas, elas competem a nós, sim. Então, elas servem para nós. Os dados, sim, com certeza. Ok. Amém. A nível de informação, a nível de compreensão, beleza. Para poder nos situar, estar inteirado, estar, né, a par do que está acontecendo. Claro que sim. Mas o que governa a minha vida é o Espírito Santo. O que eu acredito e não negocio, não abro mão. O que eu acredito, e isso é o que é, independente do que esteja acontecendo. Aí eu estou falando da palavra de Deus. Jesus falou que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está sobre ele. Foi sobre ele. Amém? Ponto. Eu não desdenho, eu não menosprezo, mas também não vem aqui não vem que não tem. O meu Jesus já levou sobre si. E ainda que o diabo tente, de alguma maneira, lançar um dardo, porque Golias carregava um dardo em seus ombros. Ainda que ele tente lançar esse dardo no nosso coração e possa gerar medo, né? O medo, ele vai desencadeando o medo, né? O medo de contrair, aí o medo de contagiar, de contaminar. E o medo dos medos, que é o medo de morrer e o medo que todo mundo morra. Meu Deus do céu. Isso gera tormenta, gera prisão, gera loucura. Isso ele inicia um processo de decomposição emocional e espiritual. Mas a Bíblia diz que
o nosso Cristo Jesus, o meu Jesus, Jesus Cristo, ele venceu a morte. Irmãos, a morte não pôde com ele. Eu gostaria muito que o Senhor nos desse a graça, que ela viesse sobre nós nesse momento, no aspecto de, numa unção que gerasse em nós a condição de poder compreender quando a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A morte não se sobressaiu sobre ele. Ele venceu a morte. Meu Deus do céu. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que se Jesus não voltar, até que alguém morra, pode ser que no atestado, no óbito, esteja atestado, registrado Covid-19. Mas a verdade por trás, existe um processo e um propósito e um todo que não cabe a nós e nem temos competência e condição de explicar. Mas a verdade por trás é que essa pessoa, ela morreu, ela foi a óbito. Com a permissão de Deus. A morte e a vida, elas estão debaixo a vontade e o propósito de Deus. Ninguém vai morrer nem antes, nem depois. Então não é o vírus. Poderia ser uma guerra. Não é a guerra. Eu queria trazer vocês para esse ambiente, para essa compreensão. Tem tudo a ver com ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus. Deus. É uma palavra, irmãos. Deus. Ele é eterno. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. No meio estão os tempos e tempos, os ciclos, as épocas, a humanidade. Mas ele sempre foi Deus e sempre será Deus. No meio, depois, ele criou a humanidade. Ele tem o domínio, ele tem a autoridade. O poder está em suas mãos. Ele sabe todas as coisas. Ele define todas as coisas. Ele escreveu todas as coisas. Com certeza, não estou entrando num contexto de predestinação e muito menos que na situação ou assunto de por que uns morrem e outros não. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou apenas querendo dizer para você que ele é o Senhor. E como o Senhor, ele é o dono de tudo. E a morte, ela não tem poder para matar, a menos que o Senhor permite que ela opere o seu desígnio. E quando ela o faz, e quando ela opera, isso acontece debaixo de uma permissão do Senhor. E às vezes,
conforme o jeito que dá, aonde se dá, como se dá. Sim, isso é difícil de entender, porque às vezes com a pessoa que acontece, né? A pessoa talvez que possa ter acontecido alguma coisa, isso mexe conosco. Mas são coisas, são situações que nós não temos competência, não compete a nós saber, nós não temos compreensão disso. Mas Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. É por isso que muitas vezes a morte querendo operar e se fazer presente e a morte querendo cumprir o seu propósito na vida de muitas pessoas. E é por isso que nós já ouvimos e vemos alguns testemunhos de pessoas que estão no hábito de falar, né? À beira da morte, é como se elas ressuscitassem e voltassem a viver. Tanto no aspecto de enfermidade, pessoas que estavam em situações irreversíveis, como pessoas que estavam em situações de tomar não sei quantos tiros, um acidente, situações irreversíveis. A morte querendo operar, essa pessoa parece que, como que ressuscitasse, torna a viver. Por quê? Porque nesses aspectos o qual nós não compreendemos o propósito do todo, o propósito das coisas, não temos domínio disso tudo, a morte só pode operar ao ponto de chegar a finalizar e se consumir na vida de alguém, o seu desígnio e o seu propósito, debaixo de uma permissão de Deus. Então o diabo, quando quer matar alguém, e às vezes parece que vai, ele não consegue. Porque ele está sujeito ao Senhor. Só existe um Senhor e só existe um Deus. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração nessa noite. Quero dizer para você que esse é o momento e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Existe um inimigo que está nos afrontando, está tentando nos intimidar, está tentando nos parar. E o que eu quero, essa noite, a intenção lá no fundo é conversar sobre algumas coisas, mas dizer que nós temos armas, as nossas armas não são armas físicas e naturais, as nossas armas são espirituais, amém? E acima de todas as coisas dizer que a morte ela não tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem tem domínio sobre a minha e a tua vida é Jesus Cristo. Se você tem andado dessa forma, se você tem andado dessa forma, tem acreditado dessa forma, se você tem vivido dessa forma, eu quero dizer para você, pode descansar. Faça todas as ações cabíveis e que são da sua responsabilidade e competência, mas pode descansar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? A morte, ela não domina, ela não tem poder sobre nós. E a enfermidade, ela já foi levada sobre Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar pela tua vida e quero te abençoar. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima sexta-feira. Tenha um ótimo final de semana. Domingo, às 19 horas, nós vamos ter um culto de ceia. E vai ser abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos?
porque nós vamos para o culto. Nós não vamos orar para Deus, impedir ou não sei, nós vamos lá para adorar a Deus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Não é descompromisso, não é desdenhar, não é ser relapso, não. Isso é liberdade. Eu estou a par de todas as coisas, mas eu estou indo adorar o meu Deus. Ele é o meu escudo e a minha fortaleza. O Senhor. Ele rege todas as coisas. Ele tem o poder sobre a minha vida. Ele é o Senhor. Quando você tem compreensão disso, e isso é claro, e quando isso está fundamentado na sua mente, no seu coração, irmãos, tem muita coisa que não pode fazer por causa até dos decretos, mas tem muita coisa que é possível continuar fazendo e as pessoas deixam de fazer por causa do medo. Mas quando você tem clareza disso, você desfruta da liberdade. Só desfruta da liberdade quem está desatado, desvinculado do medo. Domingo às 19 horas, um culto de ceia. Um culto de ceia. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Se você estiver com a sua família reunida, segura nas mãos. Tome a mão da pessoa que está do seu lado, é da tua família aí, da tua casa. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, a cada um que está me ouvindo, Senhor, nesta live, neste momento, que está me vendo. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida desta pessoa, nesta casa, sobre esta família agora, eu ministro liberdade, libertação. Eu ministro cura. Eu ministro vida. Eu ministro fé em o nome de Jesus. Eu repreendo neste momento todo espírito de medo, todo espírito de acusação, todo espírito de intimidação, todo espírito oportunista, toda cilada, todo espírito que opera gerando um sintoma, uma evidência, um fato, uma sensação, todo espírito de prisão, todo espírito que governa pelo medo, em nome de Jesus eu te repreendo e te ordeno, vai embora agora, em nome de Jesus. Solta a mente, solta o coração desse homem, dessa mulher, deste casal, desta família, em o nome de Jesus. E se houver alguém passando, vivendo, alguém que está debaixo de um momento, de um contexto, que realmente evidências desse vírus, de qualquer outra enfermidade, eu ministro na vida desta pessoa agora, cura em o nome de Jesus e declaro, seja curado agora em o nome de Jesus Cristo. Eu estou te liberando na autoridade do nome de Jesus, eu ministro cura na tua vida. Seja curado em o nome de Jesus. Seja liberto em o nome de Jesus. Seja sarado em o nome de Jesus. Seja curado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que a paz, que o amor, que a vida, que o poder de Deus repouse, esteja dentro de nós, para todo sempre. Amém. Assim seja até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vou dar tchau aqui, ó. Luciane da Silva. Deus abençoe. Boa noite. Éder Séries.
Vitória Santos, Lucilda Rosa, Evelyn, Danilo, Beatriz. Um abraço para os irmãos lá do Ministério Refúgio, Pastor Neri, Pastora Beatriz, Deus abençoe. Amém. Cecília, minha irmã, Maria Helena, um abraço para o pessoal aí. Vinícius e Patrícia Pacheco, Florianópolis. Deus abençoe. A praia nos espera, se Deus quiser. Raquel, Alize Silveira, Noemi Santos, Lavínia Lima, Rose, e é isso aí. Irmãos, a todos uma boa noite. Tenha paz, tenha uma noite tranquila. Não tenha medo de amar as pessoas por causa do vírus. Tenha cuidado. Sim, é um tempo diferente, nos exige uma postura diferente, infelizmente, né? Mas não seja governado pelo medo. Seja governado pelo Espírito. Deus o abençoe, uma boa noite. E aos irmãos da igreja de Canoas, e que é possível, domingo às 19 horas, eu vou estar ministrando uma palavra de Deus ao coração dos irmãos da igreja e nós vamos estar realizando a ceia. Esse culto também vai ser transmitido e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Lembrando que no nosso canal do Facebook, Rema para as Nações, tem muitos conteúdos lá, pregações, palavras, devocionais que vão abençoar a tua vida. Vai abençoar a tua vida, a tua casa, vai reorganizar, vai realinhar, vai ser bênção e com certeza vai ser muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe, boa noite e até uma próxima. Talvez amanhã eu vou fazer mais uma live, mas aí eu vou estar postando e anunciando. Tchau a todos, Deus abençoe e até mais.